Olá, família! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Arraigados Family! Bom, o desejo do meu coração para esse episódio é transmitir o amor de Deus para vocês. Que talvez você esteja carregando culpa, talvez você esteja carregando vergonha e pensado que Deus desistiu de você, que Deus está cansado de você. Mas Deus pagou um alto preço por nós. E nós não devemos carregar essa culpa, porque Ele nos ama, vocês são preciosos, nós somos preciosos. Nós estamos aqui na terra para espalhar o amor de Deus. E se nós ficar andando durante a semana pensando, eu errei aqui, focar só no erro, nós nunca vamos para frente. Nós temos que focar no que nós já somos bons. Se você é bom em escrever, faça textos, faça livros, poemas, cartas. Se você é bom em tocar teclado, continue tocando teclado e melhorando para a glória de Deus. Faça do melhor jeito para agradar o coração de Deus. Mauro, você fala do amor de Deus. Vou te fazer uma pergunta. Aonde você acha que você aprende amor? Em casa. Em casa? E quando começa a aprender esse amor em casa? No dia a dia, às vezes fazendo uma comida, um trabalho. Numa faixa etária, quando tu acha que no momento certo da vida que tu tá recebendo, aprendendo amor? Faixa etária de idade? Desde pequeno. Desde pequeno. E isso é desde que tá concebido dentro da barriga da mamãe. As judias, elas chegam a ficar 5 meses sem muito exposta à barriga dela e com muitas pessoas, para que quanto mais o bebê escute a voz dela, a voz do pai, aquele bebê receba o amor, segurança deles. E Deus, quando fez o ser humano, Ele fez o homem e a mulher, a imagem dele os criou. E ser criado à imagem de alguém, tu é parecidíssima com a mamãe e com o papai. Ser criado à imagem de alguém é receber, além de feições físicas, feições emocionais, feições genéticas, feições carregadas do que somos no outro. E eu acredito então que nesse momento, quando Deus fez o homem, fez a mulher, Ele derramou a imagem dele em nós, no ser humano. E Ele derramou um dos atributos de Deus, é que Ele é amor. Deus é amor. Então, eu acredito que nós, sendo formados pelo amor, nós precisamos nos desenvolver em amor. Então, a criança é o feto desde que está na nossa barriga, né, que começa a gestar, a gestação, vai crescendo esse bebê, vai formando, né, todos os ossos, pulmão, todos os órgãos do bebê, até estar pronto para o nascimento. E ali começa então a fase dos primeiros meizinhos, tudo, a fase primordial, os 1000 dias, né, que tanta saúde fala, a fase até os 3 anos, que muita coisa do cérebro para questões de memória fecha muito, não desenvolve mais tanto depois, porque até os 3 anos. Depois tem uma fase até os 7 anos de desenvolvimento, aprendizagem até os 7. Por isso, quanto mais cedo começar a alfabetização com a criança, não deixar para depois, mais rápido a criança aprende, colocada da maneira correta também. E aí nós temos uma fase até os 12 anos e o ser humano vai se construindo. E o tempo inteiro ele precisa de amor, porque já que ele foi formado pelo amor, ele precisa ser desenvolvido em amor. E eu acredito que a criança, ouvindo voz de mãe e pai, quando está na barriguinha, beijinho, carinho na barriga, tudo, porque quando a criança nasce, ela, quando chegar no aconchego desse pai, dessa mãe, quando ouve a voz do pai, da mãe, a criança fica ali procurando, né? A criança tá choramingando no carrinho, tu fala, a criança para.
Porque está recebendo o afeto, o amor, a afeição, que estamos sendo desenvolvidos em amor. Agora pega e vamos olhar uma outra realidade. Alguém que foi criado pelo amor, que precisa ser desenvolvido em amor, mas não tem essa oportunidade de ser concebido com amor, de ser gerado em amor, de receber palavras, carinho, afeto. Quando é dado banho no nenê, fica conversando com o nenê durante o banho o tempo todo. O que criança entende? Está recebendo amor, afeto, segurança, que é o que o amor dá. E tu vai olhar hoje que muitos lares, por isso a dificuldade da sociedade humana hoje, porque a base da sociedade humana é o lar. E o lar não é a casa, não é os móveis que estão dentro dela, mas como é dado o ambiente daquele lar, onde vai ser gerados os vínculos afetivos. Então, automaticamente, a pessoa que foi criada nesses vínculos afetivos é mais segura de si, é mais aceita a sua identidade, sabe quem é, não precisa muito da opinião dos outros e sabe também entender o próximo, entender o outro, amar o outro, porque é muito amada. Quando o ser humano não é criado nesse lar, nesse ambiente amor, não é desenvolvido mais, ele só tem formato do amor, mas não é desenvolvido em amor, ele vai ficar carente procurando amor. A vida do ser humano é procurar amor e paz. Todo ser humano procura amor e paz. Ele vai passar a vida procurando amor. Preencher o vazio dele. Porque ele precisa, porque ele foi criado pelo ser humano, por Deus. O ser humano foi criado pelo amor. Ele precisa disso. E aí ele não tem isso. Então ele vai começar a procurar amor, amor, amor. Ele vai atrás disso. O perigo, filha, das pessoas que não conseguiram ter a oportunidade de ser criado num lar de amor é cair em lugares muito escuros procurando o amor. Porque nós começamos por causa da carência, por causa da falta de segurança, por causa da falta de atenção, começar a procurar naquilo que dá atenção, naquilo que traz segurança naquele momento. Traz prazer naquele momento também. E isso faz a pessoa a encontrar qualquer tipo de caminho para se chegar a Deus. Por isso que as pessoas têm a dificuldade de encontrar Deus, que nós nos remetemos aqui a um Deus verdadeiro. Porque nós caímos em qualquer coisa que dá Deus palpável. E Deus a gente não vê, a gente sente. A gente precisa acreditar no que Deus falou sobre nós. E nós queremos ver amor. E amor é sentimento. Não é ver amor. É sentir. E quando nós caímos em lugares sombrios, nós temos a tendência de ficar muito vulnerável a ser agressivo ou receber agressão como amor, a nos ter medo de vínculos com pessoas, de relacionamento com pessoas, tanto amoroso como com pai, com mãe, com amigos, porque nós temos medo de sermos rejeitados, de não sermos aceitos, e nessa procura de ser aceito, eu acabo aceitando qualquer tipo de amor, qualquer desafio para ser aceito no amor, porque o amor ele é formado dentro de casa, o amor é formado nesse lar casa. E tem um livro, na verdade são 6 livros, eu aprendi isso com um livro que eu li, que tem o livro Declínio e Queda do Império Romano, escrito há muitos séculos atrás. São 6 livros, uma série bem grande. E ele fala algumas coisas que o Império Romano é um império muito grande, né? E por que esse império acabou? E ele fala várias coisas, eu queria colocar assim, por que esse império acabou e vai chegar no que nós estamos falando aqui. Uma das coisas foi impostos cada vez mais altos para uso do dinheiro público
dando pão e circo para a sociedade, dando pouca coisa para a sociedade, de qualquer jeito. Paixão pelo prazer, esportes brutais, tinha muitos esportes brutais na época de Roma. Construção de grande proporção quando o verdadeiro inimigo era interno, que era só responsabilização de cada pessoa individual. Só que eles criavam, construíam armamentos grandes, em vez de responsabilizar as pessoas pelas suas coisas. Deteriorização da religião. A fé se tornou sem vínculo. Temos fé, mas é sem vínculo. Eu tenho fé, mas não vou na igreja. Eu sou tal religião, mas não vou. Eu sou cristão só de domingo. Eu tenho, é uma fé sem vínculo, e a gente se acostumou a dizer que tem fé, mas nós não temos vínculo com essa fé, e isso fez o Império Romano acabar. E aí uma das mais assim é o enfraquecimento da dignidade e santidade no lar, porque quando se enfraqueceu a dignidade dentro de um lar, tudo se perdeu, porque o amor se perdeu. Os vínculos começaram a ser, não mais dentro de casa, mas em restaurantes, porque daí eu não preciso cozinhar. Os vínculos começaram a ser em lugares de praças esportivas, em vez de dentro da minha casa, no pátio da minha casa, jogar bola, jogar uno, jogar canastra, jogar algo que eu pudesse desenvolver o vínculo afetivo. Os vínculos começaram a ser formados em rodas de esportes em outros lugares, porque eu não saio praticar com a minha família. E não, nada contra sair e ter esses momentos. Isso é importante, mas quando tudo é fora, a casa se torna um lugar para chegar, tomar banho e dormir. E é tão sério que nós precisamos insistir para as pessoas tomar banho. Insistir para as pessoas se arrumar, porque nós estamos perdendo o amor de se olhar no espelho, ver o outro, sabe? Tem que ter as coisas, melhorar, mas quando eu saio totalmente de casa, não é errado a mulher trabalhar, mas quando tudo eu dou para não estar em casa, sabe? Quando tudo eu dou para que eu não precisasse estar em casa. Hoje, se as crianças têm férias, já não é mais legal para a família, porque a família tem um problemão, onde é que eu vou deixar o filho? E antes era uma alegria ter o filho em casa, que, meu Deus, tem que levar para a creche. Hoje a criança nasce dentro da creche, nem um mês dentro da creche. Isso é necessário. Nós não estamos julgando quem precisa, mas nós estamos ficando longe de vínculos, de formação de vínculos. E a importância de formar vínculos para que o amor não seja procurado em qualquer esquina, para que o amor não seja aceito por qualquer desafio, por qualquer tipo, mendigando por aquele amor, por aquela amizade, mendigando porque falta ser amado, se sentir amado. Porque eu posso saber do amor, mas se sentir amado é diferente. Eu posso dizer que eu te amo, mas tu se sentir amada é outro departamento. Eu preciso saber como tu se sente amada e não como eu acho que eu devo te amar. Eu preciso me preocupar como meu marido se sente amado e não como eu gosto de amar. E esse vínculo se deteriorando dessa forma, eu não sei nem como amar Deus. Porque Jesus, quando nasceu em Lucas, tem uma passagem de Lucas 2, eu acho, que fala sobre o nascimento de Jesus. Eu vou tentar procurar aqui rapidamente para nós. Em Lucas 2, deixa eu procurar aqui. Em Lucas 2, filha, capítulo 2, versículo 10, tá? O anjo apareceu para Maria e ele começa a falar com a Maria. E aí ele fala do nascimento de Jesus Cristo. E lá no versículo 14 diz assim: glória a Deus nas alturas do céu e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Paz vai ter aqueles que agradam a Deus. Aqueles que agradam a Deus terão paz.
que buscam a todo tempo fazer algo para agradar o coração de Deus. Tanto é que tem um outro versículo, eu não sei onde está escrito, mas diz assim a Bíblia: vivam em paz e o Deus da paz mora com vocês. A gente quer muito que Deus nos ame, que Deus cuide de nós, que Deus nos dê paz. Ele só vai morar com quem vive em paz. Ele vai dar paz para aqueles que agradam a Ele. Como vou agradar a Deus se eu não conheço? Se eu não tenho vínculo? E lá no Império Romano começou a decair as pessoas por um ritual de fé. As pessoas hoje têm rituais de culto, mas não sabem viver Deus no seu dia a dia. Que é formando vínculos, é formando conversas, tendo conversas em casa. Nem todo dia a conversa vai ser boa, vai ser tranquila. Mas nesses dias nós vamos aprender a ter paciência, a perdoar, né? A permanecer. Então, olhando tu falar do amor, que só o amor, na graça do amor do Pai, derramado por nós na cruz, que não é na culpa, mas no amor que eu encontro força para continuar, força para me arrepender, encontro perdão para ser livre e não de culpa. Esse amor que não culpa, esse amor que traz, que não é eu deixo de fazer tal coisa porque Deus não deixa fazer as coisas, sabe? Fica com aquela coisa, vontade de fazer. Como não ter vontade de fazer tal coisa? É porque quando eu amo, eu consigo agradar aquele que eu amo. O amor é a base do relacionamento com Deus. Então não tem pecado, eu não posso fazer. Será que isso é certo? Será que aquilo é errado? Porque quem ama não brinca com o pecado, né? Não brinca, porque eu não quero fazer uma comida ali de qualquer jeito para vocês. Eu quero que vocês comam com prazer. Eu quero que vocês vão lá fora, trabalhem, pai, vocês vão trabalhar. As meninas vão para a escola. Sim, mas eu fico com o desejo da volta. Com a saudade de voltar. Que fiquem pensando o que a mãe fez hoje de comida. Porque eu quero voltar para casa. O que nós vamos fazer hoje? Porque eu quero voltar para casa. E isso, eu trabalhei sempre, fora também. Trabalho até hoje, fazendo muitas coisas. Mas o coração o meu pensamento está aqui dentro para que vocês voltem. Estou recebendo vocês, eu estou esperando vocês. Esse vínculo de espera, de que tu volte, pode ir lá, é como Deus Pai deu uma missão para nós aqui na Terra. Vão lá, vocês são peregrinos e vocês voltem para mim. Resplandeçam a minha glória na Terra, façam as pessoas me verem, mas voltem para mim. Então a nossa vida aqui é resplandecer Deus no nosso dia a dia. E muitos se perdem dentro de uma igreja fazendo coisas para agradar a Deus. Nós podemos ter uma vida fazendo coisas e Deus só quer a gente. É como uma oferta, não é a oferta, é quem ofertou. Deus se importa com quem ofertou. Então a prosperidade não está na oferta, está em quem oferta. O coração, o desejo da gente. E como oferta, né? Eu não estou pagando nada para Deus me dar mais, né? E aí o amor ele é multiplicado e o amor ele vai sendo desenvolvido. E esse ser humano, nesse vínculo amoroso, ele consegue compreender o amor de Deus na cruz dele. A dificuldade está em não viver nesse vínculo afetivo, nos lares onde não tem vínculo afetivo, aonde cada um vê o que tem ali para comer. E tem dias que vão ser assim, pega uma coisa aí que nós temos coisa para fazer, mas que a casa inteira esteja naquilo. Não o homem tá só nos seus negócios, a mulher triste porque o homem não dá atenção, ou ela nas suas coisas, né, no seu empreendedorismo, e que pode e deve. Porque Deus deu algo para nós mulheres que é fantástico, de enxergar coisas fantásticas, além, visão. Por isso que Deus está usando muitas mulheres nesse tempo. Só que nós é para sermos usadas voltando para casa. É para ser voltada para casa. Para que Deus possa resplandecer de casa para a sociedade. Porque o nosso coração vai se formando em casa. Então, todos voltamos para casa para receber vínculo, amor, afeto, para não se perder em lugares sombrios, onde não é amor. Por isso a dificuldade das pessoas de saber, será que é a pessoa certa?
Será que é a amizade certa? Será que é o negócio certo? O que eu vou fazer da vida? Né? Porque aonde tem vínculo, mães escolhem pelos seus filhos enquanto eles não têm idade para escolher. Mas quando não tem mãe com vínculo, porque ela está com pressa, que roupa tu quer colocar? Essa ou essa? A mãe não decide as coisas pelo filho, não decide. A criança precisa, desde pequenininho, autonomia. E essa autonomia desde pequeno faz a criança ter que se virar sozinho e não tem vínculo por ela, não tem afeto por ela, alguém que decide por ela. Aí chega nos 18, eu não sei o que eu vou fazer, ou nem tenho vontade de fazer. Então o amor, ele precisa ser expressado desde que gestor, o tempo todo, formado nesse lugar de vínculo afetivo, para que com os 18 anos a pessoa vai escolher, né, sua profissão, a sua vida de casado, a casa, sua família, direcionada no amor que recebeu, no amor de Deus, e vai fazer uma próxima geração de amor. Amém. Né? E eu acredito que isso tu formou em casa, por isso que tu se sente amado, porque formou em casa, não sendo dito, mas com muita presença. E Deus precisa estar presente no seu lar. Presença de Deus nos lares. Amém? Amém. Vamos orar? Deus, queremos te agradecer por esse momento na tua presença. Que esse episódio, Senhor, do amor encharcando as casas, os lares, que teu amor invada, Senhor, cada um que está ouvindo. Que ninguém se sinta culpado, Senhor, por aquilo que não sabia, mas que agora, Senhor, eles possam receber em Ti amor e produzir amor nos seus lares, vínculos, ó Pai. Vínculos afetivos de verdade, vínculos contigo, Jesus, uma fé praticada de verdade, não uma fé, Senhor, ouvida, uma fé de ir ao culto, uma fé quando eu preciso, mas uma fé praticada de vínculo afetivo contigo, Deus, de te procurar, de aquele que procura encontra, Senhor, que eles tenham sede da tua palavra e que eles venham formar esses vínculos em casa, para que crianças sadias na sociedade possam impactar gerações, para que nós tenhamos jovens, Senhor, impactando gerações, sabendo, sim, Senhor, formar família, procurar suas profissões com mais sabedoria, que eles tenham mais desejo de crescer na vida, porque o amor é crescer em amor, em vínculos com a sua casa. Que o teu amor venha, assim, Senhor, curar aquilo que não receberam, para que agora possam dar de graça, receberam de Deus e vão começar a dar o que tu está ensinando, Senhor. Oh, Senhor, que aqueles lugares que precisam de cura agora, Pai, pela falta do que não tiveram, ou a culpa, Senhor, que o diabo vem acusar, por que eu não fiz isso antes? Em nome de Jesus, caia por terra, mas que eles ficam com a palavra de começar, recomeçar daqui para frente, ó Pai. Em nome de Jesus, não importa o antes, mas é quando a tua palavra chega, Deus, quando a tua presença chega. Em nome do Senhor Jesus, é daqui para frente os lares modificados em desenvolvimento, em amor, em nome de Jesus, santificando os lares e dando dignidade novamente aos lares, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Bom, mãe, continuando nessa mesma linha, vamos para as dicas. Vamos para nossas dicas do Arraigado Family, mas aí eu tenho que chamar a Lourinha. Bom, vou começar por mim. Tá. A dica desse episódio, eu queria falar sobre fazer cartas, escrever. Às vezes a gente tá lá na escola e não sabe o que fazer, fica ali varzando a mente, pensando um monte de coisa, ou até conversando de assuntos que desnecessários, não vão edificar em nada. Terminou a atividade ali, pega um papel, escreve uma carta para Deus ou para sua família. Assim você ocupa seu tempo fortalecendo tanto o seu amor em Cristo e pela sua família. Seria isso. Eu acho que foi uma bela dica e eu enfatizaria a tua dica mesmo hoje, então, porque eu achei interessante quando tu colocou principalmente sobre a escola, né?
tanta coisa. Ah, e o que eu fico fazendo na escola pra, né? E tu ocupava o teu tempo com essas cartas, né? E quantas vidas tu tocou com essas cartas, né? Até em casa mesmo e muitas fora. Eu me lembro de uma vez a Laura ter feito muitas cartinhas e quem passasse na rua por ela ia receber, né? Paulo e suas cartas na Bíblia e aqui é a Laura e suas cartas em Teutônia, né? Sempre quem ela via, ele entregava uma carta e edificou muitas vidas com essas cartas. E foi uma maneira de tu se expressar com Deus e de Deus te usar para pessoas através dessas cartas. Escrever o que Deus está trazendo. Eu acredito que essas cartinhas em casa, né? A gente tinha muito isso de deixar cartinhas um pro outro em casa. Acho que é uma bela dica hoje em família, assim, deixar cartas, né? Ah, o marido deixa uma carta na samambaia pra esposa, o marido deixa uma carta debaixo do batonzinho que ela vai usar no dia, o marido escreve no espelho pra esposa, a esposa pro esposo quando ele vai pro jogo, deixa na mochila, né? Dentro do caderno do seu filho. Então, tem várias maneiras das cartas, né, edificar as famílias, né, e a Laura tá muito feliz porque enquanto nós estamos aqui, nós temos o cameraman, né, que é o papai, que o Léo tá lá, né, o pai tá ajudando nós, né. Ah, tu quer falar uma coisa? Então fala, diz uma dica. Tu também faz cartinha de desenho, né? Tu às vezes vem com uma cartinha pra mim, ela né? faz pra janta, Né? Presente, aqueles presentes que tu ganha, tu dá pra outra pessoa. Então, uma dica, às vezes tem muitas pessoas que tem um monte de sapato, dá de presente. Os ursinhos, presente. Deu? Então, deu, né? Não, só Jesus. só Jesus, só Jesus. Então tá, esse foi nosso episódio do Arraigados Dados Family!